Shalom a todos. Que Deus possa abençoar o dia de cada um que está aqui hoje. Que o Espírito Santo de Deus hoje possa cobrir o teu coração, a tua casa, o teu caminho, para que esse dia seja de muita paz e harmonia na tua vida. Que o seu coração preencha com o Espírito Santo hoje. Todos os dias a gente precisa ouvir a palavra do Senhor para a gente fortalecer e continuar, né? Em meio a luta, a tumulto, a crítica, a ódio, a raiva, mas assim, a gente precisamos estar alinhado no caminho do Senhor para a gente poder sentir um pouquinho de esperança e paz no coração, né? E para a gente ter isso, a gente só precisa ouvir a palavra do Senhor todos os dias. Quando a gente ouve todos os dias a palavra do Senhor, a gente se aproxima mais do Senhor e assim a gente consegue terminar esse dia mais tranquilo. E hoje a palavra do Senhor está em Marcos. Hoje o Senhor, no devocional, mostrou partes aqui para mim e eu quero compartilhar com vocês, porque para mim ficou muito mais claro, muito mais nítido, mas eu li e quero compartilhar com vocês hoje, né? E a gente vai começar primeiro em Marcos 34, tá escrito assim: Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. Essa parte aqui de Marcos mostra o quanto Jesus curou muitos enfermos, quanto Jesus tirou todos os demônios, né, das pessoas naquela época. Ele veio e ele já foi mostrando pra gente a força que ele tinha, né? O quanto ele era o Messias, o quanto ele era Cristo, que tinha vindo para mostrar pra gente que ele era a verdade e a vida, né? Aí, continuando aqui, tem a parte de Lucas 5:8 tá escrito assim: E quando Simão, Pedro, se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Na hora que ele viu toda aquela multidão, ele viu que ele tirou os peixes, né, do mar. Jesus mandou eles jogar a rede, saiu muitos peixes. E ali ele chamou ele e ele falou: Afaste de mim, Senhor, eu sou pecador. Tu és o Messias, né? Porque ele é santo. Jesus é santo. Jesus ele é a dádiva da vida. Eu falo de Jesus com uma força muito grande, com um brilho muito grande, porque ele morreu por nós, né? Então, como pode ele não ser tudo para nós? Como pode ele não ser tudo para mim? Eu amo ele. Eu amo ele demais. E aí, aí tem uma parte aqui que é em que Mateus, eu acho que é Mateus 6. Não é Mateus 6, não, desculpa. Eu acho que aqui. É Mateus 8:10, tá escrito assim: Quando Jesus, ouvindo isso, admirado, disse aos que seguiam: Eu lhes digo de verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhe digo, muitos virão toda a parte do leste e oeste e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro, rangers de dente. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Essa parte aqui é uma parte que mostra que eu li só esse trechinho aqui, mas aqui o romano, ele chega em Jesus, né? E fala para Jesus, fala assim: Senhor, meu servo está morrendo em casa.
o Senhor pode curá-lo? Aí Jesus, né, fala, vamos lá, vamos, leva eu até ele. Aí ele fala, não, Senhor, tu não és digno para entrar na minha casa. Só fale uma palavra de fé que eu creio, eu creio que vai acontecer. E aí Jesus fala, nessa hora Jesus fala para ele, ela nunca vi uma tamanha fé como essa. Porque realmente é uma fé muito grande, né? Ele poderia simplesmente falar, vamos Jesus, vamos comigo, né? Mas não, ele creu tanto em Jesus, que ele falou, só fale uma palavra de fé, né? E aí ele fala assim, assim como tu, eu também sou um romano, quando eu peço para os meus eles vão e me respeitam, né? Assim eu falo para ti também. E aí Jesus pega e fala para ele, vá, a tua fé te salvou, né? Vá para tua casa. E assim aconteceu. O jovem foi, e Jesus disse ao oficial, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. Então, nessa parte, quando Jesus fala, vá para a tua casa, e você creu, assim acontecerá, essa parte está escrito para todos nós, irmãos, aqui na Terra, para todos nós, né? O que, o que Jesus quis mostrar aqui pra gente, que a gente precisa ter fé. A fé é a que cura, né? Então, assim, várias partes da Bíblia aqui, Jesus sempre fala isso, a sua fé te curou. Vá que a sua fé te curou. Você está curado pela tua fé, né? E realmente é o que acontece, né? A fé é ela que cura, a fé é ela que aproxima de Deus, a fé é ela que nos dá forças para a gente entender a palavra do Senhor e ver a palavra do Senhor com uma força muito grande, né? Porque às vezes, em algum momento a gente fica triste, a gente fica tribulado e a gente ora, né? E talvez você pense assim, nossa, mas eu tô orando para quê, né? Meu Deus, será que Deus não tá vendo? E não, ele tá vendo. Ele tá vendo porque ele tá em espírito aqui, né? Ele é espírito, né? Que nem Jesus. Jesus, ele é espírito. Ele ressuscitou por nós. Ele ressuscitou. Depois de 3 dias, ele veio e ressuscitou. E ele falou, eu estou aqui. Eu estou aqui em espírito. Porque realmente ele está agora em espírito entre nós, né? Ele veio em carne, só que ele ressuscitou depois de 3 dias. Hoje ele está em espírito, né? E ele é o único que está em espírito entre nós, né? E aí tem aqui Mateus 4, 23, você escreve assim, Jesus viajou toda a região da Galileia, ensinando-os na sinagoga, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. As notícias respeito se espalharam até a Síria e logo o povo começaram a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer pessoa que em enfermidade ou dor, que estivesse possuído por demônios, quer sofrendo de convulsões, quer fosse paralítico, Jesus o curava. Vocês reparam bem que a palavra do Senhor, as escrituras de Jesus, os discípulos, todos, Mateus, Lucas, João, Marcos, todos escreveram, todos viveram a mesma coisa que Jesus mostrou, e eles todos escreveram. As escrituras, elas são tão certinhas que tudo que aconteceu, Mateus fala a mesma coisa, Marcos fala a mesma coisa, Lucas fala a mesma coisa e João fala a mesma coisa. Porque todos eles viveram exatamente isso, todos eles estavam lá e viveram. E você pode ver que nada muda. Tudo que eles falam são as mesmas coisas nas escrituras, né? Eu sei porque às vezes eu vejo algum vídeo assim das pessoas assim que estudam muito, né? E eles falam exatamente isso, e realmente é verdade. Quando eu comecei a observar, eu realmente vi mesmo que não muda nada. Tipo, o que Mateus falou, João falou, Pedro falou, todos falou, e realmente é verdade, porque as escrituras foram escritas exatamente assim para mostrarem que a fé das pessoas, a escritura realmente aconteceu. Não tem, pode vir quem for falar que não aconteceu, mas aconteceu, porque está escrito na Bíblia em várias vezes, em várias partes, né, da Bíblia. E aí a gente vai para Lucas, né? Lucas 5, 8 tá escrito, desculpa, Lucas a gente já leu. A gente vai para
João, João 4, é 4? É 4. E aí Jesus fala assim: volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Então o pai recebeu o que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial de todas as suas casas creram em Jesus. Nessa parte, foi o oficial veio, né, e chegou até Jesus e falou: vem até a mim, meu filho está morrendo. E aí Jesus falou para ele: vá para sua casa, seu filho viverá. Jesus só falou isso, só isso. E ele foi, e quando ele chegou na casa dele, o filho dele estava curado. Então, olha para vocês verem o quanto Jesus fez milagres naquela época, o quanto Jesus mostrou que ele era santo, que ele estava lá. E assim, eu fico imaginando que privilégio que aquelas pessoas tiveram de estar perto do Senhor, né? Eu sei que a gente hoje estamos perto dele porque ele está em espírito aqui, mas aquelas pessoas teve o contato com ele, o contato, e foi muito lindo, né? E aí, vendo essa palavra, ela me brilha os olhos, ver o quanto o Senhor, ele fez milagres na terra, gente, na terra. E ele deixou escrito, os discípulos dele deixou escrito aqui pra gente ler, porque o Senhor, ele é vivo, ele é a paz, ele é tudo na nossa vida. Ele nos ama de uma maneira tão grande e ele fez milagres. E hoje, a palavra que o Senhor quer nos dizer aqui: creia que os milagres acontecerão. Vá, tenha fé que tudo acontecerá. E realmente é. Quando a gente pede para o Senhor com muita força mesmo, o Senhor, ele dá a resposta pra gente. Ele dá a resposta de tudo que a gente precisa e necessita. O que você precisa hoje, irmão, é ter fé. É ter fé. Não deixe a sua fé esfriar. Existe dois... eu vi uma parte que realmente... Do filme que eu falei ontem, existe a fé, não tem fé morna, existe fé quente ou fria. E você precisa ter uma fé quente, uma fé muito quente, não morna, mas quente do Senhor. Acreditar que o Senhor, Deus vivo, fez todos esses milagres aqui e que Ele pode fazer na sua vida hoje. Ele pode transformar a sua vida com um passo de fé, só com um passo de fé. Tudo pode mudar no teu coração. A tua vida hoje, ela pode ser transformada com um passo de fé. É só você ter fé. Só você ler essa palavra e ter fé. Falar: se isso aconteceu com um romano, com um pai que creu, que pessoas paralíticas, eu também tenho acesso ao Senhor. E eu sei que se eu pedir, eu sei que Ele vai me dar. Eu sei que Ele vai transformar minha vida, porque Ele transforma a vida. Ele transforma através de fé. Ele não transforma através de você ver. Ele não transforma através de você olhar e falar: porque aconteceu, então tem que acontecer comigo. Não, Ele transforma de você falar assim: aconteceu com ele, pode acontecer comigo, porque existe um Deus vivo, um Deus que me ama, um Deus de fé, um Deus que me traz a esperança todos os dias, um Deus que morreu um Jesus que morreu na cruz por mim, né? Deus deu o seu filho por nós. Então, sim, se a gente crê com toda a força, o Senhor, ele pode transformar o nosso coração. Ele pode transformar a nossa vida e dar-nos esperança de viver o amanhã com a possibilidade de estar na presença dele e ser transformado para o reino dos céus. Está nos esperando com todo amor e carinho, porque o Senhor, ele é vivo. Ele é vivo. Ele é o Cordeirinho. Jesus é o Cordeirinho de Deus na nossa vida. Então creia, irmão. Creia, dê um passo de fé hoje, que você pode ter certeza que assim como todos que creiam aqui, aconteceu os milagres, nós também, crê, a gente vai ter os nossos milagres nessa terra mesmo, com muita fé. Dê o passo de fé, que o Senhor vai trabalhar na tua vida. Que essa palavra hoje possa ter impactado o teu coração, que você possa ter sentido a presença do Senhor falando na tua vida. Porque Jesus, ele transforma os nossos corações no detalhe. Ele transforma os nossos corações no detalhe. A gente é transformado no detalhe, no simples.
Ele faz milagres no simples na nossa vida. E hoje é um ótimo dia. Hoje é um ótimo dia. Ótimo, ótimo, ótimo dia para você aceitar Jesus no teu coração. Creia nele, que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Que Deus te abençoe hoje. Que essa palavra possa estar no teu coração. E que esse dia de hoje seja especial na tua vida. E hoje é um ótimo dia para aceitar Jesus no teu coração. Aceite ele, irmão, e creia. Em nome de Jesus. Shalom!